Chega uma hora que a gente para de pedir resposta e só quer um sinal de que Deus não esqueceu da gente. Porque por mais que a gente tente manter a fé firme, tem momentos em que tudo ao redor grita o contrário. As portas se fecham uma por uma, as forças parecem esgotar e a oração vira mais desabafo do que esperança. A verdade é que ninguém ensina como continuar acreditando quando nada acontece. E mesmo assim, alguma coisa dentro de nós insiste em ficar. Como se dissesse: espera só mais um pouco. Porque talvez, no meio desse silêncio todo, Deus esteja preparando um caminho que ainda não pode ser visto, mas já começou a ser aberto. Tem dias em que a alma se cala, não por falta de fé, mas por exaustão. É como se tudo que era para acontecer já tivesse passado por nós e a gente tivesse ficado para trás. A espera pesa mais quando você vê os outros indo, avançando, realizando, e aí você se pergunta o que está fazendo de errado. O coração começa a acreditar que está esquecido. Só que esquecer não faz parte do caráter de Deus. Ele não ignora aqueles que o buscam com verdade. O que ele faz é trabalhar no escuro, escrever onde ninguém lê, construir em silêncio, e é por isso que dói tanto, porque a gente só vê o cenário vazio, sem saber que o céu está em reforma. É difícil entender o que Deus está fazendo quando tudo que você tem nas mãos é o contrário do que você pediu. Parece que cada não que a vida traz é uma confirmação de que o céu está distante. Só que, na maioria das vezes, é justamente nesses nãos que o caminho começa a ser desenhado. Porque há coisas que não se alinham com os planos de Deus, e se Ele não bloquear, a gente entra nelas achando que é livramento. O tempo que Ele demora não é castigo, é cuidado. E se você olhar com mais calma, vai perceber que há coisas das quais Ele já te livrou sem que você tivesse consciência. Relacionamentos que se desfizeram sem motivo, oportunidades que sumiram do nada, gente que se afastou do seu caminho sem explicação. Às vezes, a maior resposta de Deus é aquilo que nunca aconteceu. O silêncio de Deus não é ausência, é preparação. E quem confia, mesmo sem entender, está dizendo com a própria vida: eu acredito no que Ele vai fazer, mesmo sem saber o como. É isso que move o coração dele. A fé que se mantém viva, mesmo quando os olhos não enxergam nada. Porque essa é a fé que constrói o tipo de confiança que não depende de resultados. É quando você está cansado, mas ainda assim ora. Quando está ferido, mas ainda assim escolhe continuar. Quando todos os sinais dizem para desistir e você diz: só mais um passo. É nesse lugar que Deus começa a abrir o que ninguém imaginava que ainda existia. Jesus disse algo que atravessa qualquer desânimo: o que eu faço, tu não o sabes agora, mas o entenderás depois. João 13, versículo 7. E essa frase carrega o tipo de promessa que não tem prazo, mas tem certeza. Porque se Ele está dizendo que você vai entender depois, é porque o depois vai chegar. O que hoje te parece caos, amanhã pode ser o ponto exato onde tudo começou a se alinhar. O que hoje dói pode ser o chão firme onde Ele vai construir a resposta. Nada é em vão. Nenhum atraso, nenhuma lágrima, nenhum silêncio. Talvez o que você está chamando de fim, Deus está chamando de ponto de partida. Talvez a única coisa que Ele queria era te fazer parar, só para abrir o caminho certo. E quando esse caminho se abrir, você vai entender por que tantos outros foram fechados. Antes de continuarmos a mensagem, peço só um instante da sua atenção e te convido a considerar se inscrever no nosso canal. É muito importante para que consigamos espalhar esta palavra. Existe um tipo de espera que esgota por dentro, não por impaciência, mas porque ela se estende mais do que o esperado. O tempo passa, as estações mudam, mas a sensação por dentro continua a mesma. Um nó preso entre o peito e a garganta.
Não é só a ausência de resposta, é o sentimento de que você está parado enquanto tudo ao redor segue em movimento. E por mais que você tente encontrar um sentido no que está vivendo, tudo o que encontra são dias repetidos, orações feitas com as mesmas palavras, lágrimas que caem sempre no mesmo horário da noite. É como se a vida tivesse travado em uma parte do caminho e você tivesse perdido o mapa. A fé ainda está ali, mas cansada. E mesmo que você saiba que Deus está no controle, a sensação de estar invisível a Ele começa a crescer. Não por ingratidão, mas porque a alma humana sente falta de sinais. Ela se alimenta de esperança, mas precisa de pequenas confirmações para não se perder dentro do escuro. Só que Deus nem sempre se move pelo que queremos ver. Ele trabalha em dimensões que não entendemos. E muitas vezes, os períodos mais silenciosos são os mais férteis para aquilo que ainda está sendo gestado. A aparência de estagnação, na verdade, pode ser um tempo de construção invisível. O que parece abandono pode ser proteção contra caminhos que você ainda não tem estrutura para enfrentar. Deus vê coisas que você não vê. Ouve conversas que você nunca vai escutar. Conhece futuros que você nem imagina existir. Então, quando Ele cala, não é porque desistiu de agir, mas porque está cuidando de detalhes que exigem silêncio. E é por isso que muitas respostas demoram, porque são maiores do que aquilo que estamos esperando. Só que esse tempo de espera mexe com tudo. Abala convicções, questiona promessas, bagunça até aquilo que parecia sólido dentro da alma. O problema não é esperar. O difícil é esperar sem saber se está mesmo no caminho certo. É como andar numa estrada sem sinalização, confiando apenas no instinto. E mesmo assim, é nesse terreno incerto que a fé se prova viva. Porque ela não precisa de explicação para continuar. Ela respira mesmo sem garantias. Deus não despreza quem continua crendo quando tudo diz o contrário. Há uma promessa que acalma quando tudo parece imóvel, porque a visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, mas se apressa para o fim e não enganará. Se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Abacuque, capítulo 2, versículo 3. É nesse certamente virá que o coração precisa se firmar, porque ele não mente. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Não importa quanto tempo demore, nem quão parado tudo pareça estar. Enquanto você acha que está apenas esperando, Deus está movendo o invisível. Ele não perdeu o controle, só está preparando o momento certo para fazer com que tudo que parecia imóvel ganhe direção. E quando chegar esse tempo, você vai perceber que não estava parado. Estava sendo preparado. Existe uma urgência dentro da gente que muitas vezes não combina com o tempo de Deus. A mente quer resolver logo, quer encontrar saídas rápidas, respostas práticas, alguma direção que alivie o peso da espera. E nessa pressa de resolver, o coração começa a idealizar soluções. Cria saídas onde não há porta, empurra possibilidades que não foram abertas por Deus, tenta forçar caminhos que só parecem certos porque aliviam momentaneamente a dor. Mas o que parece alívio imediato, lá na frente pode se revelar desvio. Nem toda oportunidade que aparece é providência, nem todo silêncio é permissão. E quando a ansiedade fala mais alto, ela nos convence de que qualquer movimento é melhor do que continuar parado. Só que Deus não constrói atalhos, Ele constrói caminhos. E caminho, por definição, leva tempo. Tem curva, tem pedaço de terra, tem trecho íngreme. O problema é que a gente cresceu acreditando que bênção tem que ser rápida, fácil, leve. Que o que é de Deus não dói, não confunde, não exige espera. Mas não é assim. O que é dele não vem embalado com pressa, vem selado com propósito. A maioria das pressas espirituais nasce do medo. Medo de estar perdendo tempo.
medo de ficar para trás, medo de que Deus tenha esquecido. E esse medo vai moldando nossas decisões, vai empurrando a gente para soluções humanas, lógicas, seguras aos olhos, mas frágeis na essência. São decisões que até parecem certas, mas que não trazem paz. Porque a paz de Deus não é só a ausência de conflito, é a convicção silenciosa de que você está andando mesmo sem saber onde vai dar, mas sabendo com quem está indo. Tem caminhos que Deus não abre porque sabe que a gente entraria neles por carência e não por direção. E Ele não quer nos ver se afogando em decisões que não têm raiz. A construção dele é sólida, não desmorona com o tempo, não enfraquece com o vento. E quando Ele guia, a gente sente. Não é pressa, é firmeza. Não é correria, é constância. E mesmo quando parece mais difícil, quando o caminho se estende mais do que gostaríamos, a gente sabe que está indo para um lugar que vale a pena. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9. Esse versículo não é só um lembrete da grandeza de Deus, é um chamado à confiança, porque o que Ele está fazendo não é pequeno e por isso mesmo exige um processo maior do que a nossa lógica alcança. O que Ele está preparando não se acomoda em atalhos. Quando o caminho parecer demorado, respira. Quando tudo em você gritar por uma solução rápida, espera, porque Deus não atrasa, Ele estrutura. E só quem respeita o tempo do processo tem maturidade para receber o que foi feito sem pressa. Tem momentos em que tudo ao nosso redor parece empurrar a mesma resposta. Não tem saída. A razão olha, calcula, analisa e não vê possibilidade alguma. A mente tenta reconfigurar, montar outros cenários, mas todos os caminhos terminam em parede. E por mais que a fé tente se manter viva, chega uma hora em que o impossível se torna um peso nos ombros. Um fardo que parece grande demais para alguém sozinho suportar. E é aí que muita gente começa a desistir, não por fraqueza, mas por exaustão. Só que o impossível é o território preferido de Deus, porque é nesse lugar onde nada mais funciona que Ele revela o que nenhuma lógica pode explicar. E não é exagero dizer que Ele escolhe o impossível de propósito. Porque enquanto ainda há uma chance humana de acontecer, muitos vão achar que foi coincidência, sorte, influência ou mérito. Mas quando tudo falha, quando não há mais do que se agarrar, quando nem a fé parece suficiente, aí sim, qualquer movimento vindo do alto se torna incontestável. Há coisas que Ele segura de propósito, não para te punir, mas para te tirar da dependência dos seus próprios métodos. Ele deixa algumas situações se fecharem completamente só para mostrar que Ele não depende de brechas. Ele cria as possibilidades a partir do nada. O caminho que ninguém viu, Ele abre. A resposta que parecia enterrada, Ele ressuscita. A conexão que parecia perdida, Ele reconstrói sem avisar. Mas tudo isso acontece quando a esperança já havia sido deixada no chão. Quando a última expectativa já tinha ido embora. E é exatamente por isso que quando acontece, a gente sabe que foi Ele. A presença de Deus nem sempre chega da forma como esperamos. Ela aparece nas entrelinhas, em detalhes pequenos que, se não estivermos atentos, passam despercebidos. Um telefonema que muda a direção do dia. Uma notícia que parece simples, mas que quebra uma sequência de frustrações. Uma resposta que vem de onde você nem tinha mais esperança. Ele não precisa fazer barulho para provar que está agindo. E justamente por ser silencioso, é que muitos pensam que nada está acontecendo. Mas o impossível não precisa de anúncio. Ele só precisa acontecer. E quando acontece, até quem não acreditava reconhece. Não porque você falou, mas porque a evidência grita. Deus abre portas que ninguém mais consegue fechar. E não só abre,
como sustenta. Ele não dá apenas a oportunidade, ele te capacita para permanecer dentro dela. Porque a resposta dele não é apenas a solução do problema, é a construção de uma nova realidade. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Apocalipse capítulo 3, versículo 8. Essa promessa não depende de quem gosta de você, de quem apoia, de quem torce contra. Não depende de conexões, de currículo, de status. Depende dele, e quando ele decide fazer, ninguém segura. O impossível não é obstáculo para Deus, é palco. E se o cenário está apertado, sem saídas visíveis, talvez seja porque ele já começou a montar o cenário daquilo que só ele poderia realizar. Existe uma parte do processo que ninguém conta. Aquela em que você já saiu do lugar onde estava, mas ainda não chegou onde queria. Um espaço entre o já não e o ainda não. É nesse meio que muita gente se perde. Não porque parou de acreditar, mas porque passou tanto tempo tentando manter a esperança viva que começou a duvidar se estava mesmo indo na direção certa. Não é desistência, é cansaço. É aquele ponto em que a oração continua sendo feita, mas o coração já não responde com a mesma firmeza. É nessa travessia silenciosa que as tentações mais sutis aparecem. O desânimo chega disfarçado de lucidez. A dúvida se veste de lógica. A vontade de parar se apresenta como alívio. E é justamente por isso que tantos desistem tão perto. Não porque não eram fortes, mas porque estavam exaustos e ninguém viu. A resistência no meio do caminho é solitária. Não há aplausos, nem conquistas visíveis, nem confirmações evidentes. É só você e a escolha de continuar. Só você e Deus, sabendo o quanto está doendo, continuar acreditando. Quando o tempo estica, a fé começa a parecer frágil. Não porque é fraca, mas porque está sendo provada. E essa prova acontece na ausência de resultados. Quando você planta, rega, cuida e mesmo assim não vê fruto, é ali que o inimigo tenta soprar no ouvido que nada do que você faz está funcionando, que você está perdendo tempo, que seria mais fácil aceitar que não vai acontecer. Mas o que ele não quer que você perceba é que o tempo da colheita não é um evento visível, é uma construção, uma soma de dias em que você escolheu permanecer mesmo sem ver. Tem gente que acredita que fé é sobre conquistar, mas antes de conquistar, a fé sustenta. Sustenta a espera, sustenta o silêncio, sustenta o cansaço, sustenta você. E sustentar no meio do caminho é mais difícil do que começar ou terminar, porque é ali, no entre, que os pensamentos mais confusos aparecem. E mesmo assim, quando você escolhe continuar caminhando com os pés cansados e o coração machucado, o céu se move, ainda que você não veja, ainda que não sinta, ainda que tudo pareça estático. Há um versículo que carrega uma firmeza doce para quem está nesse trecho da estrada. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos se não houvermos desfalecido. Gálatas capítulo 6, versículo 9. O bem aqui não é só o que se faz aos outros, é o que se faz a si mesmo quando se escolhe continuar sendo fiel. Quando mesmo sem sinal, você mantém a semente plantada. Quando, mesmo sem chuva, você continua regando com oração. A promessa não é para quem corre mais rápido. É para quem não para. É para quem aceita caminhar mancando se for preciso, mas não volta. Porque o caminho que Deus está abrindo não exige perfeição, exige constância. E constância não é ausência de dúvida, é escolha de não se perder mesmo quando tudo dentro de você quer parar. Talvez tudo que o seu coração precise hoje não seja de uma explicação, mas de um abraço que diga: Deus ainda está aqui. Não há silêncio dele que dure para sempre, nem dor que ele ignore.
O que parece demora pode ser exatamente o tempo em que Ele está ajustando tudo para que você não apenas chegue, mas permaneça de pé quando chegar. Se esse momento te tocou de alguma forma, permita que sua alma descanse um pouco. Fique comigo nessa oração. Fale com Deus do seu jeito, mesmo que em silêncio. Ele já está ouvindo. Senhor, eu não venho com palavras bonitas nem com fórmulas prontas. Eu venho com o que tenho, um coração cansado, mas ainda crente. Um coração que, mesmo entre feridas e esperas, ainda acredita que o Senhor está ouvindo. Não tenho certezas, mas tenho fé. E fé, às vezes, é tudo o que sobra quando o mundo tira o resto. Então escuta, Deus, essa oração que nasce do fundo de uma alma que não quer desistir, mesmo quando tudo parece apontar para isso. Eu sei que o Senhor vê o que ninguém vê, sei que enxerga o peso que ninguém percebe, os pensamentos que escondo até de mim mesmo. Só o Senhor entende o tipo de cansaço que não se cura com uma noite de sono. Um cansaço da alma, da espera, da ausência de respostas. Por isso eu peço, não me deixa soltar a tua mão. Mesmo quando eu não entendo, mesmo quando o caminho à frente parece vazio. Me ajuda a confiar no invisível, porque eu sei que o teu silêncio não é ausência. É cuidado, é preparo. Se for para continuar nesse caminho, Deus, então que seja com a tua presença me sustentando a cada passo. Me ensina a andar mesmo quando os pés estão pesados. Me dá força quando tudo em mim quiser parar. Me dá paz quando o medo tentar me confundir. Me dá discernimento para não aceitar qualquer saída só porque parece mais fácil. Me dá firmeza para não me desviar de onde o Senhor está. Só porque estou com pressa de chegar, eu entrego ao Senhor tudo o que está travado, tudo o que me inquieta, tudo o que ainda não se resolveu. Aquilo que eu tentei consertar sozinho e só piorei. Aquilo que eu escondi achando que dava conta, mas só fui acumulando por dentro. Eu coloco diante de ti as portas que parecem fechadas, as promessas que ainda não se cumpriram, os sonhos que eu quase desisti de sonhar. E mesmo que nada mude de imediato, que eu consiga descansar, sabendo que está nas tuas mãos. Abre, Senhor, o caminho que for teu, mesmo que ele me leve por lugares que eu não planejei, mesmo que não seja o mais fácil, mesmo que me exija mais do que achei que teria forças para dar. Se for o teu caminho, então é o certo. Me livra de atalhos que me afastam do teu propósito. Fecha toda porta que não foi aberta por ti. E se alguma estiver entreaberta e eu estiver tentando forçar, me para, me impede com amor. Porque mais do que chegar rápido, eu quero chegar onde o Senhor quer que eu esteja. Renova hoje, Pai, essa fé que já cambaleou tantas vezes. Reacende a esperança que ficou pequena com o tempo. Sussurra ao meu coração que o Senhor não me esqueceu, que o teu cuidado continua firme, mesmo quando meus olhos não conseguem enxergar, e que enquanto eu achava que estava parado, o Senhor estava me guardando. Eu confio, não porque tudo faz sentido, mas porque eu sei quem o Senhor é. E quem conhece o teu caráter entende que o tempo pode até machucar, mas jamais será em vão quando é o Senhor quem está por trás dele. Amém. Às vezes, tudo o que a gente precisa é de um momento de silêncio onde a alma encontra abrigo. E se essa oração te ajudou a respirar mais fundo e lembrar que Deus ainda está abrindo o caminho, então continua com a gente. Considere se inscrever no canal e deixar o seu like, isso ajuda muito para que mais pessoas encontrem essa palavra. E escreve aqui nos comentários uma frase curta, mas cheia de fé, que resuma o que você crê mesmo sem ver. Algo como, eu confio mesmo sem entender. Aproveita e dá uma olhada no material que deixamos no primeiro comentário fixado. É para quem quer dar mais direção à sua vida espiritual, com propósito, constância e oração real no dia a dia. Vale muito a pena conhecer.
Que o Senhor te fortaleça, te guie e te surpreenda. A gente se vê no próximo vídeo. Que venha com paz e resposta.